Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Eurocast. Eu convidei o meu grande amigo Adriano. Hoje ele está morando em Portugal e já faz alguns anos que a gente se conhece. Eu convidei ele para compartilhar a experiência de morar em Portugal, como que tem sido até então, o que, que ele tem feito, as suas experiências, perrengues, curiosidades, enfim. E ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar, não é verdade? Adriano, muito obrigado pelo seu tempo. Ô, Leandro, obrigado. A gente estava aqui conversando um pouco antes. É um prazer estar conversando com você, como sempre foi, e ainda mais dentro de um projeto bacana desse para colaborar com quem tem curiosidade de morar fora, quem tem curiosidade de migrar, e é muito legal. Então, assim, sem muitas delongas, sou Adriano, eu tenho 44 anos, trabalhei meus últimos 20 anos no setor corporativo. E nos últimos 5 anos eu trabalho, nos últimos 4 anos eu trabalho muito voltado com educação. Hoje eu trabalho com treinamentos, processo de mentoria, coach de carreira, coach de liderança. E hoje, que nem você falou, há um ano, vai fazer um ano agora, dia 22 de novembro, eu estou morando em Portugal, Lisboa. Nunca tinha saído do país só a passeio, não para morar. E aí quero compartilhar aqui com vocês um pouco dessa experiência, desafios, o que é bom, o que é ruim. Que legal, Adriano. Obrigado. Eu lembro até hoje do dia que você me ligou e falou: pô, cara, você tá morando aí em Portugal, né? Conta aí como que tá sendo a sua experiência. E hoje eu quero retribuir. E conta pra gente um pouco, Adriano, como que foi a questão da mudança, né? Sair do Brasil, o planejamento de você morar fora, né? Como você comentou, você nunca morou fora, né? Como tem sido a experiência de estar morando longe dos amigos, da família, e como tem sido essa experiência até então? Legal. É, acho que para contar, e a gente vai passar pela essa conversa que você falou, que eu te telefonei, contar o que acontece. Assim, eu acho que nunca na minha vida eu pensei que eu ia mudar, morar fora do país. Por algum motivo ou outro, eu adoro viajar, mas morar mesmo, residir fora, não era um projeto de vida, não era um plano. Aí surgiu aquela tal da pandemia e a gente ficou trancado em casa e a gente repensou muito conceitos, esse tipo de coisa, né? Então, durante a pandemia, eu moro com a minha namorada, a noiva, esposa, a Camila. Já tá morando junto a esposa, hein? Não quero falar Já tá nada. morando, é esposa, é, chama do que quiser, né? É. Mas é isso. E aí a gente, durante a pandemia, trancado dentro do apartamento, a gente pensou, poxa, agora trabalhando muito remotamente, a gente tem a possibilidade de ter algumas experiências diferentes. E aí a gente começou a procurar casa para morar, para sair de um apartamento e ir para uma casa. Olhamos algumas opções. Eu sou de São Paulo, ela é de São Paulo. Olhamos até fora dos estados, outras possibilidades. E isso falou, poxa, e se a gente fosse fazer uma temporada fora do país? Remotamente na empresa que ela estava era possível. Eu estava com o meu trabalho 100% remoto para quem eu atendia, para as empresas que eu trabalhava. Vamos começar a olhar isso? Vamos. Nisso, ela deu entrada no passaporte da cidadania portuguesa. Na verdade, não no passaporte, na Na cidadania portuguesa. cidadania. E a gente falou, quando sair a cidadania, a gente vai ter maior facilidade de migração, então vamos começar a conversar com as pessoas sobre isso. E aí que chega nessa conversa que a gente teve, né? Que daí a gente começou a olhar quem eram as pessoas que a gente conhecia que já estavam nessa agenda. E você, a Marina, vocês eram pessoas que a gente conhecia e já estavam, inclusive, aqui em Portugal na época. E a gente começou a telefonar para essas pessoas, fazer, que nem a gente está fazendo aqui, uma Uma conversa meio que conversa. despretensiosa. E aí eu comecei a perguntar para você, e aí, cara, como é? Como foi? Como é a documentação? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como foi para arrumar para trabalhar? Como foi para isso e tal? E aí, com isso, foi amadurecendo a ideia.
E aí você e um colega da Camila também falaram um ponto que foi super crucial para o momento que a gente vive hoje. Vocês falaram assim, poxa, a Camila trabalha com tecnologia. Ter a cidadania é importante, mas existe vaga para pessoas que desejam mercado de tecnologia em Portugal. Por que você não busca umas vagas e se candidata? E esse colega dela também falou isso. Então, dentro disso, ele indicou ela para 2 vagas e ela se candidatou e começou os processos seletivos com a gente no Brasil. Foram passando os processos seletivos, foi dando certo, foi indo fase a fase. Quando ela recebeu a proposta do primeiro falando, ó, vem, a gente vai trabalhar, não era para aqui, para Lisboa, era para Braga, ficou um pouco mais ao norte aqui de Portugal. E aí, nesse exato momento, Lê, a gente se deparou com um papel, com uma proposta, e aí, assim, e agora? E agora? E agora? Você começa a dar... Dá A um gente frio na barriga, né? total. Porque é isso, né? Você começa a dar os passos. Se você não fizer nada, é muito difícil vir alguém pescar você, né? No meio do Nossa. marzão e falar, é você, pá, te tira dali e fala, vem pra cá, É lírio mais fácil você dourado. ganhar na loteria, né? Acho que talvez sim. Lírio dourado do campo, você é É. tão lindo, vem pra cá. Mas se você der os passos, possivelmente vai de encontro a algumas necessidades que algumas empresas têm. E nisso, com essa primeira proposta, ela telefonou para a segunda empresa e falou, ó, eu já tenho uma proposta, estou feliz com isso. A empresa deu sequência no processo e também fez uma proposta para ela, que era aqui para Lisboa. E era uma proposta melhor e a gente também queria vir para Lisboa. Nada contra Braga, mas Claro. que nem eu comentei, a gente é de São Paulo, nascido, vida inteira em São Paulo, a gente queria a maior cidade possível para justamente tentar diminuir o impacto de uma migração, de mudanças, esse tipo de coisa. E aí, dentro disso, isso aconteceu, acho que em torno de setembro do ano passado. Ela aceitou a proposta e em 22 de novembro do ano passado, a gente aterrissou aqui e chegamos aqui em Lisboa, Portugal. E olha só que legal, Adriano, você comentou a respeito da preparação, né? Como é importante fazer a preparação. E você ainda foi além, né? Você pensou assim, pô, eu quero ir para uma cidade grande, porque se eu for para uma cidade menor, o impacto vai ser grande. E isso é muito válido, cara, porque às vezes a gente está acostumado com aquele dia a dia. Quem é de São Paulo sabe, né? Aquela loucura do dia a dia, trânsito, você vai no mercado, mas ao mesmo tempo você quer, sei lá, comprar alguma coisa, você vai no shopping, tem grandes lojas no shopping, né? E você tem isso em Lisboa também, né? Tem o Shopping Colombo, você tem o El Corte, então tem lugares que faz com que essa transição ela não seja tão penosa. Aí, assim, eu desconheço Braga, mas, por exemplo, quando a gente foi para Porto Alegre, que eu imagino que sejam cidades meio primas, talvez, por ser menores, desculpem amigos portugueses, mas eu entendo que Braga é menor do que Lisboa, né? E a cidade não tem praticamente nada, assim, para quem tá acostumado com cidade grande, né? Claro, tem coisas bonitas. Cara, por exemplo, Porto Alegre vai no Museu da Tapeçaria. É impressionante, é muito bonito. Mas é uma cidadezinha que você cruza assim de ponta a ponta em, sei lá, 1 hora. E quem tá acostumado com isso acaba sendo pior, eu acho, a transição, porque você já tem aquela depressão, você já tá longe da família, já tá longe dos amigos, tá longe daquele dia a dia que você tá acostumado, né? Uhum. E se você se mudar para essa cidade, de fato, vai ser algo que vai ser um pouco, talvez assim, um choque, né? Até maior. E foi importante você ter pensado nisso e levantado essa questão. Bacana, bacana, legal. E conta pra gente assim, Dri,
a questão da imigração para você, Uhum. né? Porque você não. A Camila, sua esposa, né? Ela tem a nacionalidade, mas você não tem a nacionalidade, né? Ou tem também? Não, não tem. Não. Como foi o processo de. Para quem não tem a nacionalidade? Legal. No caso dela, ela ainda não tem a nacionalidade. Ainda o processo está Ah, em tá em andamento. andamento. Ah, então E, ela a, foi e como a- brasileira, né? veio como brasileira. Entendi. E aí ela tem a autorização de residência por conta de trabalho qualificado. Eu não sei bem os nomes, tudo, mas assim, a empresa, ela trabalha na OLX, OLX Group, a empresa que acabou trazendo a gente para cá. Então, isso ajudou muito no Sim. processo, né? Porque a gente veio para cá com ela já agendada no CEF. Uhum. O CEF é o órgão daqui que regulamenta, serviço de De. eu não lembro, É alguma e o coisa e fronteiras, né? fronteiras, isso. É o órgão que regulamenta a imigração. Ela já estava agendado nessa data, uma semana depois que a gente chegou, para ela poder estar regularizada aqui em Portugal, porque a partir de estar regularizada, ela pode ter um contrato de trabalho, a partir disso, ela pode ter uma conta no banco para poder receber. Então, a gente conhece histórias de muita gente que vem por conta tudo, né? E vê essa parte que eu vou chamar de burocracia, que é normal Sim, faz de parte. acertar documentações, esse tipo de coisa, ela é muito penosa. Ela é muito penosa e complexa também. Eu faço muito a comparação que é assim, né? Ao longo da vida, nós nascemos no Brasil, a gente vai tirando documentação escalonada. Tira o RG numa certa idade, depois tira o CPF, passaporte, carteira de habilitação, documentos, certidões diversas. A vida toda a gente vai fazendo isso de forma escalonada, se cadastrando em serviços e esse tipo de coisa. Quando você faz uma imigração, isso acontece num one shot, de uma vez só. E aí, você tem que ir em todos esses órgãos, fazer todos esses cadastros, cadastro no serviço de saúde, esse tipo de coisa, ele acaba sendo penoso. Então, se você não tiver um bom planejamento disso, um bom nível de informação disso, ou não ter alguém que faça esse tipo de serviço para você, ele é bem duro. Então, quando a gente veio para cá, a gente teve essa facilidade dentro da nossa oportunidade que a gente veio. E aí que foi a pergunta inicial que você fez, eu tenho hoje a autorização de residência, que ela chama reagrupamento familiar, que o meu título de residência, ele se agrupa no título de residência da Camila, como reagrupamento familiar. Porém, eu só tive ele agora em agosto. Então, mais uma coisa que eu comentando contigo, a complexidade que é isso. Mesmo com ela dando ok desde novembro do ano passado, as marcações no CEF, elas estavam demorando muito tempo. Nem estava aberto um certo período. Sim. E aí teve todo esse tempo, então a partir de agosto agora, 12 de agosto, foi quando eu fui lá apresentar a documentação tudo e saiu meu título de residência. Então é complexo. Não dá pra ir na loucura, né? Cara, dá para cada um fazer o quê? Cada um sabe da dor que quer e do que quer passar. Você disse um negócio muito legal, né? Você disse assim, pô, legal que vocês pensaram Lisboa, São Paulo, para tirar um pouco possíveis ruídos da adaptação. É isso que a gente está tentando sempre. A partir do momento que você vem sem planejamento nenhum, esses ruídos são maiores. E aí, vê se o seu foco tá, de repente, no seu trabalho, de repente tá em viver a vida aqui, seu foco tá Em tirar essa no documentação, né? loucura. E aí você fica andando de um lado para o outro, esse tipo de coisa. Vai acontecer um dia, vai funcionar se você tiver, lógico, dentro dos requisitos que tem para atender? Vai. Mas isso tem um gasto de energia muito grande. E Então, não só. pensar isso é importante. Com certeza, Adri. E não só um gasto de energia, né? Mas também um gasto financeiro, porque, querendo ou não,
Aí falando um pouco da nossa experiência aqui também, né? Eu fui como cidadão português. A Má, ela era brasileira, ainda não tirou a cidadania. Mas o processo dela demorou bastante tempo também. Então, olha só, né? Se para quem é cidadão ou para quem já tem um contrato legal de trabalho, já é difícil você ter essa marcação no CEF, que é o órgão, né, que gerencia todas as pessoas estrangeiras ou que gostariam de imigrar para Portugal, imagina para quem vai na loucura. Então, se demora, por exemplo, 8 meses para você tirar um documento legal, é 8 meses que você vai ficar na ilegalidade. E ficar na ilegalidade vai ser isso que você comentou. 8 meses estressado, 8 meses gastando dinheiro em euro, né? Então, por isso que é importante se planejar para poder fazer essa mudança. Se planejar antes de sair, ter todos os estudar, né, como que é o processo no CEF, quanto tempo está demorando, se precisa de agendamento, se não precisa de agendamento, ou se precisa de agendamento, qual que é o aplicativo ou o site que eu tenho que me cadastrar, porque querendo ou não, dentro desses sites governamentais de Portugal, né, você normalmente precisa ter uma chave móvel que chama, né, para você logar. Então é importante saber de tudo isso antes do que ficar pagando hotel, ficar pagando Airbnb, ou pior, né, pagar quarto compartilhado com as pessoas que você pode dividir com qualquer pessoa, né? Então é muito importante qualquer mudança, né? Principalmente agora para Portugal a gente vê é o que eu comento, né? Às vezes eu vejo no grupo de Facebook a galera falando: juntei 2.000 euros, comprei minha passagem de Portugal e estou indo amanhã. E aí todo mundo lá, é isso aí, papapá, muito bem, vivo, como que é? Você vai adorar Portugal, não sei o que lá. E aí, tipo assim, meses depois a pessoa volta e fala, puta, voltei porque me decepcionei, ninguém me trata bem, não sei o que lá. Só que, pô, saiu sem planejamento, sem conhecer a cultura, que é diferente, né? Porque eles não vão. Se você ir com música alta, por exemplo, de noite, eles não vão querer. Né? É um pouco mais diferente. É diferente, né? Então, tem vários desses pontos que a gente precisa levar em consideração antes de fazer a mudança, né? Sim. Eu acho que o que você está falando casa muito com tudo que a gente quer fazer, né? De uma maneira que tenha um resultado bom. A gente aprendeu muito na vida a reagir muito ao que aparece. Sim. E a gente é bom nisso. A gente é bom nisso. Apareceu uma oportunidade aqui, outra ali e tal. Esse caso, para ter o sucesso, não é só reagir. Precisa de um bom planejamento, no mínimo, de um planejamento que você avalie toda essa energia que você vai despender aqui. Energia, dinheiro, porque isso pode fazer com que uma experiência que seja boa se torne totalmente desagradável, ruim, até traumática na vida de alguém, tá bom? Exatamente, exatamente. E até contando algo pessoal, né? A gente foi para Lisboa no começo do mês, né? E eu estacionei o carro perto do shoppingzinho lá do Colombo, né? E eu acessei o aplicativo para poder pagar o estacionamento do Detran deles, né? Que é a Emel. E o aplicativo não tava indo. E era 80 centavos, cêntimos, né? 80 cêntimos para poder estacionar durante 1 hora. E aí depois não pagava mais porque já estava no limite da hora lá, que era, a gente começou às 18 e ia até às 19. Daí eu falei assim, quer saber, cara, 80 cêntimos, a gente vai e volta, eu não vou pagar não. Deixei o carro lá, fui pro Colombo, quando eu voltei, tava lá o carro bloqueado pela Emel. Eu falei, putz, olha só, por conta de 80 centavos. Daí eu tentei argumentar ainda com a menina, né? Eu tava com um hotelzinho, né? A gente mostrou, falei, pô, a gente tava com um bebê de colo, né? Aquele jeito brasileiro, né? Não, tal, tentar argumentar. Ela falou assim,
paciência, você não fez o aplicativo certo aqui, tá aqui uma multinha de 100 euros para você pagar. Então eu quis economizar 80 centavos, tentei dar aquele gingado, né? Tipo, veja bem e tal. E com eles, e por que eu tô trazendo, por que eu tô compartilhando isso? Porque a cultura deles se tá na lei ou se tem que fazer as coisas desse jeito, tem que fazer e acabou. Não tem essa de jeitinho, não tem essa de vou dar os meus pulos aqui, porque as coisas não vão funcionar. E a mesma coisa acontece, né? Isso acontece com tudo, mas principalmente com essa questão da imigração, porque tem muita gente que vai por conta do idioma, quebra a cara e volta por conta disso. Perfeito. E Dri, mudando um pouco de assunto aqui da água para o vinho, falando um pouco da sua área de atuação, né? Em relação ao mercado de trabalho, para quem gostaria de se mudar ou que está se planejando para se mudar para Portugal, como que você avalia o mercado hoje? A gente tem visto que muitas startups estão fazendo layoffs, né? Uhum. E às vezes tanto as pessoas brasileiros, né, que moram aqui na Europa no geral, quanto brasileiros que trabalham para startups no Brasil, já está começando a rolar como esqueci a palavra, Burburinho. é isso, exato. Tanto no LinkedIn, quanto no Twitter, quanto aqui no YouTube. Como que você vê o mercado hoje, assim, a sua perspectiva? Vamos lá. Acho que vou separar essa conversa em duas coisas. Primeiro, sobre o momento geral, né? E a gente falando dessa burburinho de bolha no mercado de tecnologia que contratou, cresceu, hoje tudo é tecnologia. Eu acho que realmente está... acho não, né? Achara não. Está acontecendo. A gente vê esses layoffs que estão acontecendo, está acontecendo. Isso quer dizer que é o fim das oportunidades, é o fim do que está fazendo? Não. Torna um pouco mais escasso, torna um pouco mais difícil. Até um minuto atrás, as empresas, para profissionais de tecnologia, elas tinham que fazer escravos de Jó. Um roubava de um, que roubava de outro, que ia pegar de dentro. Não tinha profissional no mercado. Eu trabalhei 16 anos na tecnologia. E eu sou de uma época que tinha profissionais super qualificados procurando vagas e empregos, e isso não rodava com a velocidade que se tem agora nos últimos 5 anos aqui. Então, eu acho que volta para uma condição de mais escassez, volta para uma condição onde cada vez mais as suas qualificações elas têm que ser comprovadas e as empresas têm que ter consciência que você resolve o problema que elas têm. Muitas vezes as empresas estão contratando sem ter certeza, só bora encher porque tem um projeto, tem uma demanda. Então, acho que essa conversa entre eu tenho um problema e você resolve esse problema, ela vai ser mais refinada, mas eu acho que vai continuar tendo oportunidades no mercado para quem está se capacitando, para quem está se preparando. Ponto isso, falando do mercado aqui, eu acho que também, mesma coisa, tem oportunidades aqui. Como eu avalio isso? Em conversas com pessoas que eu conheço daqui e pelo LinkedIn. Então, quando você migra para cá, o seu LinkedIn ele entende, ele fala: olha, você mora em Portugal. Então, se você mora em Portugal, aqui estão as vagas das empresas de Portugal, estão as oportunidades de Portugal, os recrutadores de Portugal entram em contato por aqui. E dentro do meu mercado, eu sinto que o mesmo calor, se é frio ou quente, você pode analisar, era o mesmo que eu tinha no Brasil, eu tenho aqui. Então, mesma quantidade de oportunidades que aparecem, esse tipo de coisa. Então, existem. Então, o que eu sinto é que tem um requisito que no Brasil é pedido e passa. Aqui ele é pedido e eu acho que é meio mandatório, que é a língua, a inglesa. Então, isso é um ponto que, se o pessoal que está aqui vendo a gente, agora online, offline, pensar sobre isso, a língua inglesa ela acaba sendo mandatória. Porque dentro dessas empresas, aqui a gente está dentro da União Europeia, existe gente muito plural de todas as nacionalidades dentro da União Europeia e fora também. Então, para essas pessoas se comunicarem,
a língua em comum é o inglês. Então, o português de Portugal fala inglês, o brasileiro que está aqui fala inglês dentro da empresa, e aí o romeno que está aqui também, o ucraniano que está aqui, o indiano, todos comunicam por inglês. Então, se eu pudesse resumir assim, tem oportunidades. Os requisitos, pelo que eu consegui ver, são parecidos. Ah, não, vou falar da área de tecnologia. Tem uma linguagem específica que eles usam. Não, os requisitos são parecidos, os problemas são parecidos. O como fazer isso, que envolve muito isso aqui, a língua inglesa acaba sendo mandatória. Exatamente, Dri. Olha, é importante isso que você comentou, porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de que é apenas se planejar, procurar vaga e se mudar, né? As pessoas acham que é simples assim porque Portugal fala português. Mas é importante trazer essas informações porque Portugal ele é como se fosse um hub de outros países, não só da União Europeia, como de para outros países também. Ele está posicionado geograficamente para comandar, né, tanto o lado o oeste, né, a América, para comandar, que eu digo conversar, quanto o lado leste aqui, que é a região do, né, a Alemanha, tem muito negócio com a Alemanha, França, Espanha, né, historicamente com a Espanha. Então é muito importante ter uma língua padrão para conversar com esses países. E o que você comentou é muito importante. As pessoas precisam realmente falar em inglês. E precisa ser fluente? Olha, precisa ser fluente, mas não se puna no sentido de eu tenho vergonha de falar. Se joga. O importante é você ser entendido, né? Entender e ser entendido. Não precisa falar o inglês nativo, né? Que é a língua mãe, mas pelo menos conseguir ser entendido e entender, obviamente. É muito importante ter trazido isso. Eu adicionaria também o espanhol, pelo menos um pouquinho, porque muitos dos portugueses que eu conversei morando em Portugal falavam espanhol fluente. Uhum. Então, às vezes, quando as pessoas pensam em se mudar, aí essas duas línguas, três línguas, né, tem que saber. Obrigado. Legal, legal. A questão da língua, acho que você trouxe um ponto bacana, né? A fluência, na verdade, que a gente está falando, você tem que se comunicar. Não precisa ser exatamente, eu estou preparado para fazer uma palestra, para dar aula para um público. Não, isso é um nível de raciocínio e pensamento. Mas, minimamente, você vai precisar se comunicar com seus colegas de trabalho, com a liderança, com as demandas de clientes. Então, é importante, sim, é legal. Eu ia até adicionar um ponto nisso que você comentou, no caminho do mercado de trabalho, falando do hub. Sim. Eu acho que também aqui em Portugal tem muita oportunidade para quem está qualificado, porque por Portugal tá dentro da comunidade europeia, muitos portugueses acabam migrando para dentro da comunidade europeia. Então, tem muitos portugueses talentosos que acabam aceitando oportunidades na Espanha, na Alemanha, na Holanda, e isso faz com que o mercado daqui também tenha oportunidades para profissionais qualificados. Demanda tem. Sim. Então, eu acho que é mais um ponto. Por que existem as oportunidades aqui também? Eu acho que eles falam muito sobre isso aqui na população deles, essa imigração para os outros países. Que legal, que legal. Essa é uma informação valiosíssima, cara. E é aquele negócio, né? Se você estuda, se você se qualifica, sempre vai ter oportunidade. Não precisa ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo e tal. Se você tá preparado, uma hora a oportunidade vai chegar. Isso é o que importa. E mudando um pouco de assunto, Dri, falando um pouco a questão de morar, né, em Lisboa, agora que você já fez um ano? Não, vai fazer agora, 22, fazer né? Um ano. Vai fazer um ano. Poxa, um ano dá pra conhecer bastante lugar, né? Tem algum lugar assim que você queria compartilhar que não é turístico? Cara, Lisboa é muito turístico, né? É muito legal Pegadinha. isso.
Pegadinha, né? Mas Lisboa é muito turística, né? E aí, dentro desse um ano, encontrei muitos amigos que estavam passando aqui, recebi família aqui em casa, tudo, e a gente acabou fazendo todos os pontos turísticos de Lisboa, o entorno, e é muito bacana, assim. O que eu acho que eu ressaltaria, que não está em guias, essas coisas assim, declaradamente, e coisas que eu acho que são super divertidas e bacanas, uma das coisas que eu gosto muito em Lisboa, e nem sempre está declarado, são os parques. Eu me surpreendi com muitos parques que tem aqui em Lisboa, é, é, parques grandes, parques Menores, mais bonitos menores, e alguns organizados. isso, parques que faziam parte de construções antigas, esse tipo de coisa. Então acho que quem puder vir a Lisboa visitar parques, botar isso no seu é um negócio bem bacana, é bem gostoso. Uma outra coisa que eu gosto de Lisboa demais, e aí tem a ver comigo muito, é, tem dois estádios de futebol muito grandes aqui, né? O do Benfica e do Sport. Eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte, então eu fui a jogos, eu fui nas visitas guiadas no estádio. Então a visita guiada do estádio do Benfica eu acho fantástica. Nem sempre quem vem para cá coloca no roteiro, você acessa os vestiários, tem toda a coisa, o museu é muito fantástico. Então, para quem gosta de esporte como um todo, que gosta de futebol, eu colocaria na rota facilmente, eu acho que vale a visita. E ainda pensando, falando dentro de um ano que eu estou aqui, e você já viveu aqui, eu acho que Portugal, ele tem muita coisa de épocas. Então, essa época do Natal eu achei fantástica. É muito Já o ano bonito. passado, eles vivem muito o Natal. Então, quem pode vir para cá no Natal, as decorações nas ruas são muito legais. Tem esse clima o tempo todo, tem comidas específicas do Natal, tem toda uma agenda em cada bairro sobre o Natal. Eu acho isso bem legal. E a outra são as festas dos Santos Populares, É verdade. que é um depara das nossas festas juninas. Só que a deles acontece o mês inteiro. E não é tipo, festa de Santo Antônio, dia 13. Não. É o mês É o mês inteiro de inteiro. festa na rua. Eles decoram as ruas, tem comidas específicas também, tem um desfile, que são o desfile das marchas populares. É, são feriados, né? Então, acho que dia 13, que é Santo Antônio, se eu não estiver enganado aqui, as datas é feriado aqui em Lisboa, aí São Pedro é feriado em Porto, se eu não me engano, eu não lembro. Cada cidade tem um feriadinho específico, né? Isso, relacionado à festa dos Santos Populares. Então, o deparo da nossa festa junina, ele é bem legal aqui. Quem estiver se programando e quiser vir em junho tem essa atração a mais que às vezes está fora de guias e oportunidades turísticas aqui. Mas eu acho que é bem Boa. legal. Não sei se você lembra de mais alguma coisa, você também. Enquanto você tava falando dessas festas locais, eu lembrei que nessa época, agora no final do ano, no Natal, né, eles costumam fazer lá perto da Praça da Liberdade, embaixo da Praça da Liberdade, na região do Chiado, eu não me lembro, Baixa Chiado, né, eu não me lembro o nome exato da praça. É, Aqui existe. termina a Avenida Liberdade é Restauradores. Isso, então é na Restauradores. Não é na Restauradores, é uma embaixo da Restauradores. Porque a Rocio? No Rócio, isso, boa. Ah, muito bem. No Rocio, ou Rócio, né? Eu não sei como que Eles se falam pronuncia. Rocio aqui. Então é um Eu leio Rocio. Rócio, mas Vamos respeitar, né? Rocio. Lá eles têm diversos quiosques com coisas natalinas, né? Tem uma árvore gigantesca lá, tem um monte de Papai Noel. E eu me lembro é que legal me demais. impactou bastante. É Eu muito fiquei bem bonito. surpreso ano passado e estou aguardando esse ano, assim, é um negócio bem legal, sim. Que Achei bem legal. legal o clima natalino aqui também. Sim, sim. E também na Praça do Comércio, lá que eles levantam aquela árvore de Natal, né? Que dá pra tirar foto dentro também. Nossa, muito bonito. Muito bonito. Muito legal.
A Má comentou aqui, Feira de Natal, um coração, né? É Feira de Natal, é isso mesmo. Muito feirinha de Natal, feirinha de Natal. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também aqui ao vivo, fiquem à vontade de mandar no chat, tá? E Dri, em relação a curiosidades, assim, o que você aprendeu de curioso de Portugal, de morar em Lisboa mesmo? Ou alguma curiosidade de outra cidade que você conheceu? Eu, Curiosidade, perrengue, o que você quiser tá compartilhar. bom. Eu acho que estando aqui em Portugal, a gente percebe o quanto culturalmente, parece meio bobo o que eu tô falando, quanto o Brasil é influenciado por Portugal. Claro, Adriano, Sim, claro, sim. vivemos muito tempo, mas muita coisa no dia a dia aqui do português, no dia a dia do povo, você vê coisa do Brasil. Isso que era daqui, a gente já não sabe de onde veio. E isso é muito legal. Mas tem acho que tem duas coisas que me chamam muita atenção nesse período. Uma coisa que eu ainda me surpreendo positivamente, eu acho muito legal, é como eles fazem da refeição um evento. Um evento. Então, assim, claro, eu acho que em outros lugares do Brasil também existe isso, mas eu sou de São Paulo, não tem jeito. Almoçar, às vezes eu estou só me alimentando, a gente chega no restaurante, senta, come, paga a conta e vai embora. E aqui não, às vezes eu chego no restaurante, eu tenho que pensar para ficar um pouco mais tempo, porque às vezes eu vou embora, as mesmas pessoas que estão ali quando eu cheguei, estão ali quando eu vou embora. E eles fazem o menu completo. Tem entrada, prato principal, sobremesa, tomam um café e ficam ali, conversam. Então você vê isso não só nos finais de semana, mas nas empresas também. Então eu acho. E às vezes eu acho muito legal sem isso aqui, viu? Ah, verdade. Bom ponto. Aqui, isso aqui, esse que rouba a nossa atenção, rouba o nosso foco do presente, ele está do lado e realmente as pessoas estão conversando, compartilhando, vivenciando aquele momento, se permitindo vivenciar aquele momento do almoço, de estar junto e tal. Eu acho isso muito bacana, é uma coisa que eu fico muito feliz em compartilhar aqui e tento cada vez mais me adequar a isso. Tem um outro ponto que eu acho engraçado, que é a questão dos estereótipos. E isso é uma coisa quando eu vim para cá, muita gente falou, fica atento que os caras são assim, fica atento que eles são assados, fica atento que os portugueses são assim, são assados. Eles vão falar desse jeito. E aí eu vim para cá e eu não achei essas coisas. E até hoje, quando eu abro caixinha no Instagram perguntando qual curiosidade você tem, normalmente, muitas das curiosidades são em cima de coisas, de personagens estereotipados que a gente aprendeu em comédia, às vezes, alguma coisa, algum programa, e as pessoas trazem isso. Não A gente reflete a realidade, né? Não, você vai achar essa pessoa que tenha uma característica tal, mas não é o do dia a dia. Né? Vou dar um exemplo banal, as pessoas, não, eles são muito literais, toma cuidado. Se você estiver no restaurante e perguntar, você tem azeite? O cara vai falar, tem, e ele não vai te trazer. Nada. Você tem azeite, ele vem e te traz. Porque eles estão também acostumados com a nossa cultura, pelas novelas, pelo que eles assistem, pelos brasileiros que estão aqui. Então, essas coisas dos estereótipos que a gente cria dos dois lados, porque às vezes eu tenho amigos portugueses aqui, a gente conversa com eles também, tem o estereótipo do brasileiro, o brasileiro é assim, o brasileiro é assado. Isso é uma curiosidade que eu acho que nessa vivência que eu estou aqui há um ano, essa proximidade, ela tira, né? Ela tira e permite você enxergar o outro de outra forma. Tanto o português enxergar o brasileiro de outra forma, quanto o brasileiro enxergar o português de outra forma. Então, assim, não passei perrengue, não passei nenhum apuro, tem muita história para contar tal, mas acho que se eu resumisse as histórias, a grande maioria, a curiosidade é isso. O quanto a gente cria essa diferença e ela é tão menor quando a gente se permite se aproximar e conversar e estar junto. Nossa, isso que você comentou, Adri, é surreal, né? Porque lá, quando a gente tá no Brasil, a gente escuta tanta piada, a gente escuta tanta, tipo, estereótipo de, puxa, sempre vai ter alguém contando uma historinha dessa do azeite que você comentou. Uhum. Sempre vai ter.
Só que quando você mora no local, cara, é raríssimo. Eu, particularmente, morando quase um ano, não passei por nada, nenhuma experiência desse tipo. E, e o quanto que a nossa mente, ela é meio... é, não vou falar blindada, mas ela fica meio que... É o estereótipo, é o... Como chama que eles costumam falar? O unconscious bias, né? Que é o bias inconsciente, né? O viés inconsciente. Viés inconsciente, isso, obrigado. E quando você mora, você fala, pô, cara, mas é totalmente diferente. Por quê, né? E por conta disso, porque a gente escuta muitas das pessoas, às vezes são influenciadores querendo contar alguma piadinha, alguma coisa do tipo, e você toma isso como uma verdade absoluta. Só que não é, né? Não é. Muito pelo contrário, cara, povo maravilhoso, todos os portugueses que eu conheci, piadistas assim. Sim. Cara, é uma piada, assim, uma piada e melhor assim do que a outra, sabe? Eu lembro até uma situação, uma vez eu tava indo jogar o lixo e é uma coisa meio simplista, né? Você pega uma garrafa de vinho e aí você vai no lixo de vidro, né? E aí eu tava com acho que 4 garrafas que eu tava indo levar da semana, né? Vou levar as 4 garrafas. Aí um senhor chegou pra mim e falou assim: espero que estejam vazias. Tipo assim, aleatório, de graça. Eu falei assim, estão vazias, né? Por isso que eu tô jogando fora, né? Mas ele quis dizer no tipo assim, pô, espero que estejam vazias, porque senão eu quero tomar, sabe? E já querendo puxar papo, conversar e tal. E eles são um povo assim, né? Aberto, sorridentes, alegre. E isso é uma visão que a gente às vezes não tem lá. Às vezes a gente acha, não, tudo português é carrancudo e não sei o que lá. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Obrigado por ter trazido isso aqui, Adriano. É importantíssimo. Legal. Obrigado mesmo. E acho que o pessoal... Se você não sabia dessa, deixa o joinha no vídeo. E eu acho que isso serve para todos os povos que a gente tem, Qualquer né? um. Então aqui a gente também tem oportunidade de cruzar com outros povos e conversar com outros povos. E nada melhor do que a gente se permitir e se aproximar. Exato. Que aí você vai entender muito mais coisas sobre quem é essa pessoa, por que ela age daquele jeito, o que trouxe ela a fazer aquilo. Eu acho que isso faz parte dessa experiência, né? Se todo mundo que está vendo esse vídeo está pensando em ter uma experiência, tem que se permitir viver esse contato também. Não dá para ficar fechado só no seu casulinho. Exato. Esteja aberto a mudanças, né? Sim. O que a gente sempre fala em relação à mudança, né? Você não tem... Quando você está num processo de crescimento, você não tem conforto, né? Então, esteja sempre aberto a essas... conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, entender o que é, como é viver como um local, né? Ou uma pessoa que mora em Lisboa mesmo. E aí você vai conhecer alguém que, por exemplo, mora em Braga ou em Porto, tem as suas particularidades também que a gente gostaria de aprender e entender o das culturas. Por que tem uma festa de um santo a cada dia? Da onde que veio? Da onde que surgiu a tapeçaria em Porto Alegre, por exemplo? Então, escutando essas histórias, escutando as pessoas, culturas, você aprende, você evolui como pessoa, né? Culturalmente também, você acaba ficando uma pessoa mais culta e você tem acesso a toda a Europa, né? Praticamente. Você pode conhecer pessoas da Espanha, você pode conhecer pessoas da Alemanha, Itália, enfim, porque é um país... Uma volta que você dá lá na Chiado, você vai ouvir um monte de nacionalidade diferente, né? Legal, obrigado, Adriano. E a última perguntinha aqui, estamos chegando ao final aqui da live. Eu queria fazer uma pergunta para... A mesma pergunta que eu faço para a galera, para pensar na questão da mudança, né? Para as pessoas que gostariam de mudar, em resumo, assim, ou itens que seriam importantes as pessoas prestarem atenção, de quais são as 3 dicas que você, Adriano, daria para quem está pensando em se mudar para Portugal, por exemplo? Legal. Assim, talvez eu vou fugir um pouco aquela coisa. Se planeje, tira a documentação, essas coisas, reserve um dinheiro,
tal. Eu acho que isso outros colegas dão e tal, pensando em alguma coisa assim diferente nessa linha. Eu acho que um ponto, e eu vou falar o que foi bom para mim, é isso, não Boa, tem certo e perfeito, errado, né? Eu perfeito. tenho que falar o que foi bom para mim. Para mim, o que funcionou muito, conversar com pessoas que tiveram essa mesma experiência. Então, eu conversei contigo, conversei com outros colegas, isso me ajudou muito. Me ajudou o quê? Deu a receita do bolo? Não, não existe. Cada um vai criar a sua receita. Mas entender o que um fez, o que o outro não fez, o que pode ser feito, isso ampliou muito as nossas possibilidades. Então, acho que se permitir conversar com os outros é muito bacana. Quem estiver vendo aí, quiser bater um papo sobre Portugal, já me coloco à disposição. Eu acho que um dia um estende a mão para o outro e isso é super válido. Fico aqui Exato. já à disposição para essa conversa. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que fez muita diferença. Diga, Só um Lê. ponto, eu vou deixar as redes sociais do Adriano na descrição do vídeo, então fica fácil para vocês entrarem em contato com ele. Ótimo. Teria um prazer de falar sobre aqui essa experiência e o que me compete, o que tiver ao meu alcance. Eu acho que esse é um ponto. Uma outra coisa que nos ajudou muito foi a gente tirar o peso de que isso era para sempre. Como assim? Quando você pensa que você vai fazer uma mudança de país, você fala, não, pô, eu vou mudar para sempre. Tal. Isso é pesado. Para sempre, tudo para sempre é muito É pesado, muito né? pesado. É muita responsabilidade nas nossas costas. Então, qual foi uma estratégia que a gente fez? A gente foi fatiando. Então, quando a gente decidiu ali, lembra, lá no começo da conversa eu contei que chegou o papel, a gente falou, nossa, e agora? Vamos, não vamos, vamos, não vamos? Tinha esse peso. Cara, tem que largar tudo e começar tudo de novo. Quando a gente tomou a decisão que a gente ia olhar isso ano a ano, não era largar mais tudo e nem ter que dar certo 100%. Então, ano a ano, a gente senta, conversa e fala, e aí, bora? Mais um ano? Faz sentido profissionalmente? Faz sentido do ponto de vista pessoal? Faz sentido estar aqui em Portugal, voltar para o Brasil? Faz sentido estar e mudar para outro país? Então, acho que é uma decisão muito forte, pesada. A gente fatiar ela, você ter checkpoints dela, pode te ajudar a navegar nisso com mais tranquilidade, tá bom? Então, isso ajuda muito a gente. E se eu puder deixar uma recomendação é essa. E a última tem a ver muito com o que a gente falou um pouquinho atrás aqui, que é o se permitir. Então, quando a gente muda para cá, nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, é tudo novidade, tudo alegria, tudo. E aí vai chegar naquele ponto que você vai cair um pouco. Você vai falar, caramba, e aí, agora? Agora a novidade passou, as coisas eu já estou aqui, já estou meio na rotina. E aí você tem que começar a se permitir. Se permitir fazer o que você fazia antes. Ah, você praticava um esporte? Pratica, volta a praticar um esporte. Você ia na academia? Vai para a academia. Você estudava? Volta a estudar por aqui. E com isso você vai se sentindo que você está pertencendo mais a esse ambiente. Você vai tendo contatos com pessoas daqui e vai também entendendo que você não só pertence aonde você era, mas você também pertence a esse local novo. E para Exato. você pertencer a esse local novo, você precisa se permitir. Foi naquilo que a gente falou de abrir a cabeça. É isso. Cara, isso funciona assim agora? Ah, legal. Pô, agora aquilo que eu fazia desse jeito, eu vou fazer desse? Legal. Se você tá pensando em mudar de país, entenda que já tem a palavra mudança, vai ter que mudar algumas coisas. Então, se permitir vivenciar isso, vivenciar cada etapa disso, eu acho que pode ser crucial para a sua adaptabilidade. Pelo menos para o primeiro ano. Eu estou dando a minha experiência do primeiro ano. Para o primeiro ano foi bom. Agora, a gente já renovou os votos com Portugal, então a gente já está postergando aqui para um próximo. Então, pelo menos mais um ano a gente vai ficar. Esse primeiro ano a experiência foi fantástica. E aí agora, se permitir novas coisas aqui em Portugal para pertencer cada vez mais e fazer dessa experiência cada vez melhor. E olha só que interessante, Dri, esse negócio que você comentou em relação a se permitir, se planejar, né? Quando a gente tá em São Paulo, ou qualquer cidade, né? Vamos supor que a gente tá
com as nossas raízes nessa cidade. A gente tem casa, muitas vezes, né? A gente tem casa comprada, a gente tem carro, a gente tem a família, enfim. A primeira mudança, ela é assim, é cortar correntes, sabe? E é um processo que chega até a ser traumático para algumas pessoas. Tem gente que tem depressão quando se muda, né? Por conta disso, é muito difícil. Mas depois que você fez a primeira vez, você cortou essa corrente, você já tá no lugar, se surgir uma outra proposta, seja para morar em Braga, ou um Porto, ou até mesmo outro país, essa segunda mudança ela é muito mais fácil, não é? Porque você já sabe o que precisa se planejar e o que precisa comprar ou se preocupar, enfim, nessa segunda mudança. Então, assim, por que eu trago isso, né? Porque a primeira, acho que ela rompe barreiras. Uhum. As outras, elas acontecem, e não só, acho que para mudança, né? Mas para tudo na vida. Então, se você tá patinando em alguma decisão da vida, que você tá com medo, faz, depois você vê o resultado, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso que você trouxe para essa experiência aí, e é isso aí. Legal. É isso, Legal, cara. Vamos colaborar com quem tiver ao nosso alcance para falar sobre as experiências. A gente compartilhar experiência, acho que sempre é rico, né? com certeza. Sempre é rico. E essa experiência que eu estou vivendo, ela é muito rica. Então, acho que vale a pena ser compartilhada também. Que legal, Dri. Dri, muito obrigado pelo seu tempo de novo. Queria agradecer esse tempo conversando. Foi muito rico. Você trouxe muitas informações importantíssimas para quem quer se mudar. E a mensagem final, assim, é em relação ao podcast, à live aqui, né? A gente quer trazer pessoas que tenham experiências fora, quais foram as dicas, né, que elas podem dar, como foi a experiência da imigração, enfim. A gente traz esse conhecimento sintetizado para que vocês que planejam mudar, né, obviamente, se sintam mais acolhidos e saibam que vocês não estão sozinhos, né? Tem sempre pessoas que já fizeram isso e é por isso que a gente está trazendo essas pessoas que são um sucesso aí nos países, né? Pessoas bem-sucedidas, e essa é a intenção. Dri, última mensagem para a galera antes de finalizar a live aqui. Cara, fiquem bem. Eu acho que assim, isso aqui essa conversa que a gente faz, eu acho que ela não é um convite. Eu acho que ela é uma reflexão para você que está ouvindo aqui ampliar suas possibilidades. Eu acredito muito nisso, não é assim, segue o caminho do Leandro, segue o caminho do Adriano. Não, segue o teu, Exato. segue o teu caminho. O que a gente está falando aqui é o seguinte, você já olhou esse negócio de imigração por essa ótica? Você já tinha pensado nisso? Tinha pensado nisso? Possivelmente algumas coisas você fala, isso aí eu já sabia. Isso aí que o Adriano falou, eu já sabia. Mas tem coisas que certamente você fala, cara, não conhecia isso, não sabia dessa dificuldade, não sabia que precisava disso. Isso faz com que você amplie suas possibilidades. Ampliando suas possibilidades, a sua visão, você tem chance de fazer novas escolhas. É isso. E aí, cada um faz a sua escolha, se empodera para tomar a melhor decisão para sua vida, para sua carreira, esse tipo de coisa. Então, acho que sim, a mensagem final fica o convite para refletir muito sobre isso, compartilhe com as pessoas em torno de você, faz sentido para você, faz sentido para quem está junto com você, para sua família, e começa a estudar isso. E me coloco, que nem eu já tinha comentado, à disposição para bater um papo aí com quem desejar. Fico aí, se tiver no meu alcance, vamos falar sim. E olha, o Adriano é fera no assunto, hein? Então, eu altamente recomendo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado de novo, Adriano, pelo tempo. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu,